A paz do Senhor, queridos irmãos, que Deus abençoe a todos vocês. Venho neste momento para compartilhar uma breve reflexão e que Deus possa falar ao coração de vocês. 2021, março. Andei um pouco longe, mas estou aqui de volta pela graça e misericórdia de Deus, prosseguindo na fé, prosseguindo na graça, com a esperança, nas promessas de Deus, com esperança na palavra de Deus e prosseguindo segundo a tua graça e misericórdia, a graça e misericórdia do Senhor Jesus Cristo. A palavra que eu venho trazer neste momento se encontra no livro de Atos, capítulo 18, a partir do verso 24, que diz assim: Nesse meio tempo, chegou a Efésio um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo, porém, Priscila e Áquila, tomaram consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Glória a Deus por isso. Vemos aqui que se levantou um homem chamado Apolo, instruído no caminho do Senhor, segundo a palavra. Era um homem eloquente e poderoso nas Escrituras, fervoroso de espírito, e ensinava com precisão a respeito de Jesus. Porém, ele só conhecia o batismo de João. E Priscila e Áquila, vendo aquilo, tomara a ele e passaram a ensinar as demais coisas cujo ele ainda não conhecia ou não sabia. Olha que interessante, a atitude de Priscila e Áquila. Ao ver pregar, ao ver ensinar os caminhos do Senhor, e viu que ele falhava em algo, porque ele só conhecia o batismo de João. E não conhecia, ou não pregava, não falava a respeito do batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, Não era batizado no nome de Jesus. Só conhecia o batismo de João. E assim ele pregava, anunciava, falava, fazia. E Priscila e Áquila, conforme a Bíblia relata, ao verem isso, em nenhum momento julgou a Apolo. Em nenhum momento condenou a Apolo por ele estar ensinando algo e está deixando de ensinar outro. Por que eu estou trazendo essa reflexão? Porque nós temos a tendência, infelizmente, de muitas das vezes, criticar e julgar o nosso próximo. Se um pastor está pregando, se alguém está pregando, fazendo, e de repente comete um erro, ou não tem tal conhecimento para falar de certo assunto, é taxado como falso profeta, é taxado como mentiroso, como falso pregador, como falso crente. A tendência é nós fazermos isso para com os nossos irmãos, ao invés de ajudar, de ensinar, de acrescentar ao ministério da pessoa. Preferimos julgar, apontar e caluniar e dizer que a pessoa não é de Deus e que está ensinando errado e que não sabe o que está fazendo. Ei, não faça isso. Seja como
Priscila e Áquila, que ao observarem a Apolo, chamaram ele à parte e expuseram com mais precisão os caminhos do Senhor. Ou seja, em nenhum momento Priscila e Áquila apontou e julgou a Apolo por estar ensinando de tal forma. Pelo contrário, ensinou mais e mais, apresentou mais e mais a Apolo sobre os caminhos do Senhor, ensinando e agregando, aconselhando a ele de como fazer e sobre o que falar, sobre o que ensinar. O engraçado é que nós não vemos isso hoje. Se um pregador fala algo errado, se um irmão ou irmã faz algo errado, já é condenado, já é apontado, já é julgado, já é taxado como um falso profeta, já é taxado como mentiroso, como herege, como um guia falso. Aleluia! O que está faltando no nosso meio hoje é união, é amor. Estamos no mesmo barco, no mesmo processo. Todos nós estamos em fase de evolução, aprendemos uns com os outros. Timóteo preparou, o apóstolo Paulo preparou a Timóteo, exortou, ensinou. E hoje, se a gente vê um irmão errando ou falando algo errado, já apontamos, já acusamos, ao invés de chegarmos e ensinarmos com mansidão, com amor, zelando pelo que ele tem de bom e acrescentando mais e mais na vida do irmão. Isso que devemos fazer. Ensinar, exortar uns aos outros e jamais julgar. Falta muito isso na obra de Deus. Pessoas como Áquila, como Priscila, como fala na palavra, ouvindo, porém, Priscila e Áquila tomaram consigo e com mais exatidão dispuseram o caminho de Deus. Apolo estava pregando a respeito de Jesus Cristo. Estava pregando com sabedoria, com entendimento, mas havia um ponto que ele não sabia ainda, que ele não conhecia. Ele só pregava o batismo de João. Mas Áquila e Priscila tomaram para si ele e expuseram com mais exatidão. Áquila e Priscila não chegaram nele para acusar, para apontar, falando que ele estava ensinando errado. Não. Chegaram para ensinar. Então para refletir um pouco e observe isso, que estamos todos no mesmo processo, no mesmo barco, indo para o mesmo céu. Então todos nós devemos ajudar uns aos outros. Ninguém é melhor do que ninguém. Tem muita gente crescendo, aprendendo, desenvolvendo. Não podemos estar aqui para julgar, para condenar uns aos outros. Estamos aqui para ajudar uns aos outros. Temos que saber ajudar uns aos outros, corrigir uns aos outros com mansidão, expondo a verdade uns aos outros e não acusando, levantando a voz, falando que é falso profeta, que não sabe pregar, que não sabe fazer a obra, que é mentiroso. Não faça isso. Não faça isso. Pelo contrário, seja como Áquila, seja como Priscila, que agregaram no ministério de Apolo. Mesmo ele, por uma parte, não ensinando da forma correta. Talvez por falta de conhecimento. Não por maldade ou ignorância, mas por não conhecer muito ainda. Então tem muita gente ainda que já está pregando, que já está fazendo a obra, mas que está aprendendo. Então não julga não. Não aponta não. Pelo contrário, procure ajudar, orientar. Lá em Gálatas, capítulo 6, diz assim, Gálatas capítulo 6, irmãos,
Se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrige com mansidão ou corrige com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Observe qual é o mandamento. Para a gente ajudar uns aos outros, mesmo que alguém seja pego em alguma falta, não devemos condenar, apontar ou julgar. Pelo contrário, devemos ajudar e levar as cargas uns dos outros. Ensinar com mansidão, com espírito de brandura. Vamos parar um pouco, refletir um pouco e tomar essa palavra conosco e levar durante esse ano aí. Ano difícil, ano de pandemia. Já completamos um ano nessa pandemia e precisamos ser um povo mais unido, um povo de Deus mais forte, um povo que carregue a carga uns dos outros e pare de se guerrear, pare de brigar entre si, parem de apontar uns aos outros. Vamos ajudar uns aos outros a crescer, a desenvolver o ministério. A palavra fala, Paulo planta, Apolo planta, Paulo rega, Deus dá o crescimento, ou Paulo planta, Apolo rega e Deus dá o crescimento. Nem Paulo, nem Apolo, nem ninguém é nada. É Deus que dá o crescimento. Então, vamos ajudar uns aos outros. Vamos ajudar uns aos outros. Se alguém está cometendo algum erro, vamos ajudar, vamos ensinar, ao invés de apontar, julgar, condenar, perseguir, maltratar e dizer que não é de Deus. Que Deus possa te abençoar e abrir teu entendimento. Todos nós estamos num processo de evolução contínua. A salvação ela é desenvolvida dia a dia. E dia a dia aprendemos mais e mais. Então estamos aqui para ajudar uns aos outros, a levar carga uns dos outros, não para se matarem uns aos outros. Reflita nessa passagem e que Deus te abençoe em nome de Jesus.